Então vamos lá para a nossa segunda semana, ou o nosso segundo dia do propósito Coração Blindado. Quem está animado aí? Quem está desejoso de ser curado, de ser liberto pelo Senhor, de algumas cadeias serem quebradas? Eu quero muito, queridos. Para quem não nos conhece ainda, eu me chamo Wesley, somos pastores aqui em Goiânia, Ministério Apostólico Tochas Vivas. Você que estiver passando por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nós trabalhamos no contexto local e também trabalhamos servindo o corpo de Cristo, trazendo ferramentas devocionais para que você possa se aproximar do Senhor mais, para que você possa quebrar cadeias, grilhões, para que você possa romper em Deus. Eu creio, queridos, que quando Deus quer fazer a obra na nossa vida e quando a gente abre, rasga o coração diante da presença dele, aquilo que nós viveríamos, gastaríamos ali 18 anos, o Senhor pode fazer em 4 dias, em 3 dias. Basta nós nos entregarmos, nós nos rendemos diante dele, tirar as nossas máscaras e deixar Jesus trabalhar. Quem está entendendo? Então estamos aqui nesse propósito, queridos. Uma das coisas que mais me preocupa nesse tempo é a quantidade de pessoas que estão vivendo um estado de cauterização da mente ou um estado de apostasia. Muitas pessoas têm, mesmo que sutilmente apresentado alguns sintomas leves e sutis de amargura com Deus. Por quê? Estão com o coração ferido, estão com o coração amargurado, estão com rachaduras no coração. Isso impede, isso faz com que estruturas frequências malignas comecem a acessar a nossa alma e nos arrastar para fora da vontade de Deus. Lembre-se, o processo de cura e libertação sempre está atrelado a tirar tudo aquilo que é impedimento para que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida. Nós vamos entender que Satanás, ele é o acusador que acusa de dia e de noite. Em cima de que ele vai acusar? Ele vai acusar em cima da quebra do mandamento. Então ele precisa que você opere em caminhos de pecado, em caminhos de iniquidade, para que ele tenha como lançar atributos de justiça e levar você para dentro de um cativeiro, de um calabouço, de uma gaiola espiritual, aonde você não consegue entender, aonde você não consegue romper e vive ciclos de derrota e ciclos de escravidão. E nós vamos entender que aquilo que se manifesta na minha boca é fruto daquilo que está na minha alma ou que está no meu espírito. Então anota isso aí. Aquilo que eu manifesto é fruto daquilo que está na minha alma, ou coração, ou no meu espírito. Então, se o meu espírito está em comunhão com o Espírito do Senhor, sendo catalisado por uma vida de oração, de entrega, de confiança no Senhor, eu vou estar cheio do pleroma de Deus, que quer dizer que é uma taça transbordante, que vai começar a transbordar na minha alma e que vai transbordar no meu corpo. E eu vou começar a verbalizar com a minha boca. Isso vai ir para as minhas mãos, ir para os meus pés, e eu vou conseguir manifestar a vontade de Deus na sua totalidade. Ok? Mas existe uma oposição, existe uma antítese, existe uma vontade contrária
que faz com que, ou que tenta fazer com que essa vontade de Deus nunca prevaleça sobre a sua vida. E por isso nós vamos precisar dar um choque na nossa mente, dar um choque no nosso coração. E muitas vezes, estruturas de fortalezas espirituais, elas só são quebradas na pancada. Então, quem está disposto a ir levar a pancada de Deus, da palavra, para essas cascas, para que essas máscaras, para que essas mazelas, para que esse campo eletromagnético das trevas sejam quebrados aí. Eu quero muito. Então isso começa a partir de um coração desejoso. Anota aí. Senhor, me ajuda a ter um coração desejoso. Isso aqui, queridos, que nós estamos passando aqui, é para quem está de saco cheio de viver uma vida aprisionada, escassa, a comunhão de Deus fragilizada ou fraca, para quem quer mais de Deus, para quem quer romper algumas cadeias, alguns grilhões aí. Fala assim, isso é para mim. Isso é para mim. Queridos, na semana passada nós trabalhamos alguns conceitos entendendo como que se forma algumas características do orgulho dentro de nós. E como essas coisas, elas trabalham fortemente para que a vontade de Deus não prevaleça sobre as nossas vidas. E depois nós entendemos que ele começa com um processo aonde começa com a rejeição, de um momento em que nós não sentimos amados, nós não sentimos acolhidos, e houve algumas coisas que traumatizaram a nossa alma, que fizeram rachaduras. Essas rachaduras geraram, literalmente, são fraturas emocionais. Essas fraturas emocionais, elas doem muito, e tudo que a gente não quer é passar por um processo de dor repetido. Sim ou não? Tudo que nós não queremos é passar por um processo de dor que se repete. Então nós vamos criar o quê? Mecanismos de defesa para fazer com que bloqueie toda e qualquer possibilidade de ser ferido novamente. Mas aí é aonde nós entramos em algumas fortalezas espirituais que nos prendem, que faz com que a gente viva um contexto de limitação. Queridos, essa semana um dos exercícios foi eu passei um formulário, uma ficha de autoavaliação para que você avalie se você está dentro dessas fortalezas de rejeição e de orgulho. Todos nós, sem exceção, temos alguma coisa relacionada a isso, relacionada a essas estruturas de orgulho. Então, por isso, esses dias são dias de um choque na nossa consciência através da palavra de Deus, através das orações, através dos ensinos que nós vamos estar ministrando aqui. Então, nós vamos entender que sempre quando há uma operação, uma operacionalização de um contexto maligno de opressão, nós vamos entender que houve uma porta. E aí, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, se nós queremos intervir, se nós queremos ajudar os irmãos a serem curados e libertos, a primeira coisa que nós vamos precisar entender é qual foi a porta? Qual foi o vacilo? Para ser bem rasgado aqui com você. Qual foi o vacilo? O que você deixou de guardar? O que você deixou exposto? Esses dias eu estava falando.
Imagina um ladrão, domingo à tarde, depois do almoço, ninguém na rua. Ele só ia na distribuidora comprar uma bebida para ele. Ele ia no mercado, sei lá, alguma coisa que tivesse aberto. E ele, de repente, ele nota que existe uma casa muito bonita. E essa casa, ela tá com o portão aberto. A porta está aberta, o portão está aberto, a garagem está aberta, a chave da ignição, a chave do carro na ignição. Ele não queria roubar, mas ele olhou e falou, cara, mas que sopa. Eu não queria, não tava pensando nisso aqui. Mas é tanto vacilo que não vai ter jeito. Eu vou ter que entrar e fazer o que eu tenho que fazer. Ele não queria isso. Mas como ele deixou, ele viu que estava guarnecido, então ele aproveitou a oportunidade. Isso não quer dizer que ele tem direito, tá? Igual a legalidade que nós entendemos aí. Na verdade, o que ele achou foi o quê? Uma porta de oportunidade. Uma oportunidade para poder roubar tudo que tinha naquela casa, ou pelo menos as coisas mais valiosas. E aí ele pega e sai enche o carro com várias coisas preciosas, sai pela garagem que está aberta e vai embora. Só que aí você é um homem ou uma mulher de oração. Você é um homem ou uma mulher que está fazendo os propósitos aqui. E aí você começa a orar, a buscar o Senhor, a confrontar essas fortalezas. E aí o que vai acontecer? É como se lá na frente tivesse uma viatura. E essa viatura, ela pega esse ladrão, dá um sacode nele, pega o seu carro, pega os seus bens, prende ele, leva lá para a delegacia. E aí o que ele vai falar? O delegado, por exemplo. O delegado, ele vai te ligar e ele vai falar: fulano, olha, nós estamos aqui com o seu carro, nós estamos aqui com as suas coisas, vem aqui para a gente devolver essas coisas para você. A primeira coisa que ele vai falar para você, a primeira coisa que ele vai fazer é te dar uma chamada de atenção. O cara, mas você vacilou demais, olha aí, deixou as portas abertas. Deixou o coração vacilando. Que isso, rapaz? Ele vai te devolver sim as coisas, mas ele vai te dar uma chamada de atenção. E muitas vezes, queridos, nosso coração está dessa maneira. Aberto. A chave na ignição. Vacilando. E Deus está chamando a nossa atenção para isso, queridos. Coração blindado, coração trancado. O inimigo ele vai andar ao derredor. Ele pode até rugir. Ele tem vontade de tragar. Mas existe uma expressão chamada SEB. O que é essa SEB? Jó era um homem temente a Deus, se desviava do mal, era um homem justo, que buscava a Deus. E diz a história que Satanás chegou diante de Deus e começou a falar de Jó. Tá vendo, ó? Tá lá. Eu não posso atacar ele porque existe uma SEB, existe uma muralha de espinho ao redor dele que faz com que ele seja protegido e eu não consiga destruir ele.
que Jó fazia? Ele acordava de madrugada, ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele era um homem que buscava tanto que ele passava em revista a sua vida e a vida dos seus filhos de tal maneira que ele ofertava pelos seus filhos. Olha, Deus, eu sei que não tem aí, mas eu já coloco um crédito no teu altar aí. Eu já, ó, se meus filhos já tiverem pecado, eu já estou aqui apresentando fruto de arrependimento. Então essa SEB, esse altar de sacrifícios, que fazia com que essa muralha fosse formada ao redor dele. Então, queridos, esses são dias de nós buscarmos o Senhor para essas muralhas, essa cerca, essa SEB que precisa ser formada aí. Ok, queridos? Mas antes, nós vamos precisar tirar todo o lixo. Antes, nós vamos começar a fechar as portas. Quem está disposto? Quem está disposta? Amém, queridos? Eu estou disposta. Então, quais são as portas? Essa semana eu passei lá o formulário, né, para que as pessoas pudessem fazer a sua avaliação. Para ver como está essas atmosferas, como estão essas fortalezas, esse contexto de fortalezas do orgulho. Então tá lá no grupo, acho que eu mandei 3 ou 4 vezes no grupo o link para que você possa preencher e fazer. Ok? Alguns imprimiram, fizeram, alguns fizeram digital e receberam no seu e-mail a resposta, não é? E aí dentro desse formulário, aquela ferramenta ela gera uma estatística. Qual é a estatística? De quais são as coisas que mais estavam aprisionando essas pessoas? Quais são as portas, por exemplo? As principais portas que fizeram com que essas pessoas ficassem aprisionadas foi o quê? Palavras de acusação. Palavras de acusação. Segunda coisa, foi elas verem sofrimento de pai e mãe e não poderem fazer nada. Terceiro, muitas críticas durante a infância. E quarto, surras. Porque às vezes, queridos, talvez não era culpa do seu pai, mas a gente só dá o que tem, o que recebe. O que seus pais receberam? Tem coisa, irmãos, que existem pessoas que são marcadas até hoje. E a gente precisa sair dessas cadeias, porque é como se a vida da pessoa ela ficasse pausada lá quando ela tinha 8 anos de idade, 5 anos de idade. Ela andou cronologicamente, mas a idade emocional dela naquela área ficou presa lá. Então nós precisamos, por fé, ministrar essa pessoa, fazendo esse ato profético de trazer a pessoa até o dia de hoje, em nome de Jesus, para que a vida dela ande. Recolher esses fragmentos de alma que ficaram lá atrás, como se a pessoa tivesse sido traumatizada, batido em um poste em alta velocidade. E recolher esses pedaços e ministrar que através do sangue de Jesus e da obra redentora da cruz haja restauração, haja renovo, haja uma cola que preende esses pedaços novamente. E exatamente, queridos, é exatamente isso aí, ó.
Percebi que eu estou mal. Exatamente. Essa é a missão. Não é o quanto eu percebo o quanto eu sou mal e eu permaneço mal, mas é o quanto eu tenho oportunidade de ser ministrado pelo Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor trouxe entendimento e revelação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe luz nas áreas que eu preciso ser ministrado, que eu preciso de cura, que eu preciso de libertação. Porque até então você brigava com seu filho, até então você brigava com seus pais, até então você brigava com seu marido, até então você brigava com todo mundo. Você queria descontar em algo ou em alguém. Entende? E aí, essas portas que vieram, que foram abertas através das palavras de acusação, através do sofrimento de pai e mãe, através das críticas e através de surras ou de violência, essas aqui são as 4, irmãos, são várias, né? São as 4 principais aqui. Portas que fazem com que essas estruturas sejam geradas dentro de nós, para que a gente seja traumatizado, para que haja rachaduras. E essa semana eu até coloquei uma, uma alusão interessante, que é, eu estava aqui limpando um terreno, que são dos meus pais, estão viajando, e já tem um tempo que a casa tá sozinha. Então, eu fui lá para zelar, né, tirar as ervas daninhas e engraçado, queridos, que na calçada tinha uma calçada ali muito forte. Ela é feita daquele cimento usinado, difícil de quebrar. Não é qualquer coisa que quebra aquilo. Mas existe um processo na secagem ali que faz com que haja rachaduras. E aonde não tinha rachaduras, estava ok. Mas aonde tinha rachaduras ou tinha sujeira, poeira, alguma coisa que fizesse com que terra parasse ali, nasceu ervas daninhas. Entende? E às vezes eram raízes difíceis de tirar, raízes grandes. E talvez o nosso coração tá assim. Aonde foram geradas essas rachaduras são exatamente as áreas de sofrimento, as áreas que nós padecemos e que precisamos do socorro do Senhor. Diga comigo: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Fala para ele: Senhor, seja o meu socorro hoje. Fale de uma maneira que você comece agora a fazer um exercício de fé. Senhor, eu creio que o Senhor pode me sarar e me libertar. Eu creio. Deixa as lágrimas descer de repente, sabe? Mas deixa o Senhor lavar o seu coração hoje. Precisa sair tudo para depois a gente fazer esse processo de vedar, de blindar o teu coração. Então, quais são os comportamentos que vão vir a partir disso aí? Ansiedade brota dessas rachaduras. Quais são as ervas daninhas aí, ó? Número 2, impaciência. Número 3, medo. Número 4, culpa e desconfiança. Tudo isso aqui, irmãos, é uma característica do medo. Do medo. Eu quero te encorajar hoje, através do Senhor, a transpor esse medo, em nome de Jesus, para que você seja ministrado. Você não é escravo do medo. Eu quero declarar isso. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te tirou da lei do pecado e da morte. Porque não recebeste, ou seja, isso não vem de Deus. Arranca esse medo aí. Declare: o Senhor me fez para ser luz. Então a luz tira fora todas as trevas. A luz do Senhor brilhando na sua vida vai arrancar essas trevas.
do seu coração chamado medo, porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então, hoje o Senhor quer tratar esses níveis de orfandade que tem dentro do seu coração. Níveis de orfandade, rejeição, autocomiseração. Porque isso está gerando o quê? Impacto na sua vida emocional, impacto na sua vida financeira, impacto na sua vida conjugal, impacto na sua vida profissional, relacionamento entre pai e mãe. As gerações estão se distanciando um da outra. Em vez de pedir conselho, vocês vão brigar para ver quem tem mais razão. Talvez você briga tentando convencer seus pais de que eles estão errados e que você está certo. E aí começa uma cadeia de desonra. E isso fatalmente vai diminuir os seus dias de vida, vai tirar sua paz e vai comer as suas finanças. Toma consciência disso, em nome de Jesus. A sua vida espiritual, ela vai por ralo abaixo. Se você não cuidar dessas coisas. A unção do Senhor vai escorrer da sua vida. O óleo do Senhor vai escorrer da sua vida. Imagina um carro trabalhando sem óleo, como que ele vai funcionar? Imagina uma máquina de costura sem óleo, como que ela vai funcionar? Uma vida sem unção também é uma vida difícil, é uma vida perigosa até. Uma vida sem essa sebe, sem essa muralha de espinho que o Senhor coloca ao redor daqueles que buscam e confiam nele. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Viver debaixo de uma estrutura de medo vai fazer com que essas muralhas, com que essa cerca que o Senhor coloca ao seu redor seja desfeita e o inimigo ganhe vantagem sobre você. Sabe? Pare para pensar se as maiores coisas, se as coisas que você perdeu até hoje não foi por causa do medo, se as brigas que você teve não foi por causa do orgulho e por causa do medo, sabe? As críticas, os gritos. Na verdade, você grita com seu filho porque você não sabe. Você perdeu o controle. No fundo, você está falando, eu tenho medo. Eu estou gritando porque eu não sei como lidar com você. E são dias difíceis. Deixa o Senhor trabalhar, irmãos. Se libera do medo. Isso não vem do Senhor. Amém? Então, todas as vezes que você anda com medo, você vive uma vida de escravo. Escravo ganha para comer, para beber, para vestir, mas não para desfrutar dessa vida abundante. Diga comigo, o Senhor me comprou. E a partir de hoje eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Porque eu vou viver para Ele e vou frutificar. Segunda Timóteo capítulo
1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o que é isso, queridos? Poder, amor e moderação. Deus te deu uma capacidade de vencer, de operar em cima do medo e reduzir ele a pó agora. Poder vindo do céu. Poder, fortaleza, o espírito de valentia. Sabe quando você é criança e você vai atravessar um corredor escuro? Você tá com medo? E aí o papai diz assim: vai lá, meu filho, pode ir, papai tá aqui. E você recebe uma segurança. Essa segurança é essa moderação, esse equilíbrio. Esse espírito de medo que está sendo confrontado agora vai fazer com que você pare de ser desfuncional. Para que o espírito de valentia do Senhor, de fortaleza do Senhor, comece a operar dentro de você. Amém? Diga comigo. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: no amor não há medo. Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora, expulsa todo medo. Em nome de Jesus, eu declaro agora que eu renuncio o espírito do medo, o espírito de escravidão. No nome de Jesus, todo medo, eu renuncio vocês. Eu renuncio agora o medo da morte. Eu renuncio agora os vícios, drogas, álcool, cigarro, comida, todo vício, açúcar, tudo que tem aprisionado, que tem tentado me matar mais cedo. Pânico, no nome de Jesus. Nós declaramos agora, eu declaro agora sobre a minha mente, que toda prisão seja quebrada agora. Todo pecado compulsivo, toda escravidão do pecado, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Fala assim: me enche, Espírito Santo. A Bíblia fala que pelo fruto você conhece a árvore. Mateus capítulo 7, versículo 20. O espírito que te possui começa a manifestar nas suas atitudes. Então, se você está tomando decisões em cima do medo, em cima das preocupações, essa área da sua vida não é o Senhor, não é o Espírito Santo que está operando. Então, a palavra diz que aquele que tem medo não está sendo aperfeiçoado no amor. Então, hoje é dia que nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. Amém, queridos? Ah, tem. Olha só, muitas pessoas falam assim: não, mas você tem que enfrentar.
Se tem medo, vai com medo mesmo. Não. Já falei isso muito para muitas pessoas fazer. E eu até esse também foi um dos meus lemas durante muito tempo. Não, irmão. Primeiro você precisa entrar no amor de Deus. Você precisa deixar esse amor fazer efeito. E essa característica de poder, falou, Deus me deu capacidade. Amor, Deus está comigo. Deus é meu Pai. Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Qual a característica do pai, do pastor? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha lá, ó. Faz eu ficar tranquilo. Sabe essa agitação aí, ó? O amor de Deus vai dar um jeito nisso aí. Entrega, confia e começa a manifestar. Começa a declarar sobre essas estruturas. Veja ela sendo quebrada. Amém, queridos? Ok? E aí, depois, vai ter o quê? O que você usa para proteger e para manter essas fortalezas? Número 1, autodefesa. Então é literalmente aquela questão de tomou, levou, né? Bateu, levou. Argumento verbal. Você começa a dar justificativa. Ah, mas porque alguém vem te confrontar. Ah, mas porque isso, 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 isso. Você não agradece a repreensão. Você começa a se justificar. Você começa a se vitimizar. Você começa a se explicar demais. Quando alguém vier te repreender, quando alguém vier te falar contigo a respeito de algo, primeiro, começa a ver a partir da ótica. Faça perguntas, fala para ele, cara, beleza, eu vi que você viu isso, mas me fala mais. E deixa eu falar. Em cima dessas coisas, você vai agradecer. Obrigado, eu não tinha visto dessa maneira. Eu vou refletir sobre isso. Então você não falou que vai mudar, porque talvez é só impressão só da pessoa, não, de fato não é. Você não desprezou e você vai ponderar. Obrigado, eu vou refletir sobre isso. Ok? Para de se justificar. Porque a primeira atitude é você tentar achar. Não, peraí, essa pessoa tá falando, mas peraí, deixa eu ver. Essa pessoa, ela tem. A primeira coisa que você vai procurar na pessoa, você vai procurar espelhar. Pra você tentar falar assim: quem é você pra falar isso pra mim? Terceiro, promessas a si mesmo. Você começa a fazer votos internos, falando assim: eu nunca mais vou deixar ninguém me pisar dessa maneira. Eu nunca mais vou fazer isso. Aí você começa a endurecer o coração, sabe? Por causa de uma pessoa, por exemplo, que você tentou ajudar financeiramente. Aí de repente você começa falando: não, eu não ajudo mais ninguém. Aí você vai deixar de atender uma pessoa que de fato está com a necessidade por causa do quê? Da atitude de uma outra pessoa que feriu a sua confiança. Mas é esse o coração que o Senhor quer que a gente tenha? Não, irmãos. Esses estímulos externos não vão fazer com que eu perca a minha generosidade. Quem está entendendo? Isso acontece para a obra de Deus, isso acontece para relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos. Se permita, se abra, saia dessa prisão no nome de Jesus, por causa do medo.
Ah, não. Irmãos, medo é uma das coisas mais fáceis de vencer. Trevas, ligou a luz, foi embora. Tá entendendo? Você só precisa da verdade. Na hora que a verdade chega, toda mentira é descortinada, é quebrada, é varrida para longe. A outra característica, perfeccionismo. Sabe aquela questão de querer fazer perfeito demais? Na verdade, aquilo ali são subterfúgios, são coisas que você faz para evitar com que as pessoas critiquem você. Ah, não, tem que fazer aqui porque a pessoa já vai reclamar. Como você é ferido nessa questão das críticas, como você ouviu muita crítica, logo isso é um gatilho para você. Não, irmãos. Não tô falando que você não tem que fazer com excelência, mas observe a motivação pelo qual você está fazendo. Espera aí, isso aqui é fruto de uma rejeição? Isso aqui é fruto de orgulho? O que que é? Você vai ficar mais presente para isso. E comprar e comprar as pessoas também. Essa necessidade de estar certo sempre. Deixa disso, meu irmão. Seja humilde. Se você está errado, aceite. Deixa o Senhor corrigir. Uma das características que eu acho mais bonita, por exemplo, nos judeus, é esse amor à correção. O povo hebreu, né? Então, quando eles são confrontados em amor, ele vai refletir e vai fazer techuvá. O que que é techuvá? É retorno. Ele vai mudar de atitude e vai procurar não cair mais naquela mesma atitude. Assim devemos ser nós. Em vez de ficar rebatendo as coisas, começa a observar uma, duas, três pessoas falando a mesma coisa. Tem uma coisa aí, hein? Começa a ponderar, começa a olhar as suas atitudes e ver se elas vêm da palavra. Entende? Eu gosto muito de uma música que fala assim, ó: e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor. O amor limpa os olhos. E é isso que Deus está fazendo com você hoje. Entra, mergulha no amor. Inclusive é um exercício para essa semana. Você vai pegar 1 João e você vai ler todos os capítulos do livro de 1 João e vamos mergulhar no amor. E nós vamos refletir. Hoje o Senhor quer começar a limpar a amargura. Hoje o Senhor quer tirar todo o lixo. Talvez Ele vai derrubar tudo, tá? Não se preocupa não. Deus tem um material novinho. Deus tem uma estrutura novinha. Sabe? Deus quer mudar o teu temperamento, que ele quer te ajudar a domar pelo Espírito essa natureza ruim que nós temos. Inclusive, eu quero recomendar depois um livro chamado Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Temperamentos Transformados. Viu? Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Deve ter um audiobook, deve ter em PDF, deve ter em livro físico. Tim LaHaye. Temperamentos Transformados. E aí, queridos, Jesus é o cabeça. Ele não precisa de você, mas ele conta com você. Mas como é que ele vai contar? Com uma mão atrofiada, com um pé atrofiado, com. Entende?
E nós somos esse instrumento de Deus. Nós somos a extensão das mãos e dos pés de Jesus aqui na terra, para sermos instrumentos de cura e restauração para nossa casa e a nossa família. E o que o diabo faz, queridos? Ele quer fazer você o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, o pior filho do mundo, pior filha do mundo, sabe? Te ferir na paternidade para que você não reconheça o que é amor. Não é um amor de amigo, é o amor verdadeiro, um amor chamado amor ágape, um amor profundo, abnegado, que só Deus pode dar através da vida dos irmãos e através de um toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ok? Então, por que nós temos que sarar disso? Porque às vezes nós fazemos pequenas concessões e cada amargura, cada situação difícil, ela funciona como um tijolo. Cada vivência traumática é como um tijolinho que vai construindo essa fortaleza. Então, às vezes é uma rejeição, às vezes é uma tristeza. Tem pessoas que são viciadas em tristeza, viu? Você precisa vencer isso hoje. É muita falta de amor. É muito medo dentro de um coração. É muita amargura. Por tudo que é mais sagrado nessa vida, não permita. Não vem de Deus esse negócio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele sopra na sua mente. Aí, o que você faz? O que eu e você fazemos? A gente se identifica com aquele pensamento, com aquela falácia, com aquele sofisma. Ah, é mesmo, né? Eu sou abandonado, né? Ninguém gosta de mim, né? E aí eu me identifico com aquele negócio e eu me torno aquilo. E eu começo a manifestar aquilo. Entende? Aí é onde entra o acordo com os espíritos malignos, porque ele tem aquela característica. Então, como que ele entra e ele começa a agir dentro de uma pessoa ou ao redor de uma pessoa? Primeiro, ele joga, ele sopra no ouvido. Depois, eu me identifico com aquilo que ele está falando. Terceiro, eu vou começar, como eu concordo, ele vai começar a trabalhar na minha vida, desenvolvendo aquelas características. Então, tudo que eu preciso fazer, aquilo que eu concordei, agora eu posso renunciar, eu posso rejeitar e posso tirar para fora todas as obras que foram construídas. Entende? Porque o inimigo ele quer levar a gente para as duas coisas através dessas atitudes. Por que nós precisamos construir esse coração blindado? Para que nós tenhamos esse poder vindo da parte de Deus, mergulharmos no amor de Deus, sermos sarados nas figuras, nas feridas de paternidade, nos lugares onde nós fomos aprisionados e saímos desses cativeiros. Nós já vamos orar agora, daqui a pouquinho. Agora eu já vou entrar em outra reunião aqui. Porém, queridos, o inimigo quer te levar para dois comportamentos. Ele quer te levar para agressividade ou ele quer te levar para passividade. Agressividade ou passividade. E você não ter esse equilíbrio, essa moderação. Quem está entendendo? Todos nós, queridos, vamos passar dias difíceis. Nós vamos passar desafios, nós vamos ter dias de luta e dias de glória, né? Como diz. Porém, você escolhe como você vai passar essas estações. Dentro desse processo, você vai lembrar de onde vem o meu socorro. Olho para os montes, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não vem do choro, não vem da autocomiseração, não vem do lamento,
não vem da murmuração, mas vem do Senhor. Entendeu? Porque se você apoiar nessas outras coisas a não ser no Senhor, você vai descansar nessas coisas, vai fazer delas o altar. E você não pode fazer isso para que você não venha sofrer as consequências depois. Toda adoração, queridos, ela vai desatar uma consequência. Se eu adoro Deus, eu vou colher consequências de uma adoração sincera. Sabe? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, se eu, através da minha atitude, eu adoro o diabo, entende? Quando você dá atenção para as coisas do diabo, querido, aquilo já é uma espécie de adoração. Aquilo é uma espécie de acordo. Ué, peraí. São tijolos que você permitiu construir nesse terreno, na vida que Deus te deu. Então não tire o seu corpo fora, tá? Você é responsável sim. Porque às vezes a gente terceiriza para o diabo, a gente terceiriza para as pessoas, mas a gente não entende que a gente permite, tá? Soprou a sugestão, eu aceitei e me identifiquei com aquela sugestão e eu comecei a manifestar aquela atitude. Não tira o corpo fora, não. É aonde Deus não vai tomar ninguém por inocente. Você é responsável. Você se colocou nesse lugar. Você vai ter que sair daí, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Ok? E eu já estou concluindo aqui. Se nós não sararmos, queridos, nós vamos ser tomados e escravizados por 3 personalidades destrutivas. Anota aí. Primeira atitude. Primeira personalidade destrutiva. É a personalidade cordata. Anota aí, escreve aí. Personalidade cordata. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que diz sim para tudo. Ela não tem atitude. Diz sim para tudo. E aí, no fundo, querido, sabe o que a alma dela tá gritando? Gente, por favor, me proteja, eu sou insegura. Gente, por favor, toma as atitudes por mim, eu sou inseguro. Sabe? O Senhor está nos levando para esse nível de posicionamento. Não. Sim. Posicionamento. Então, a postura de quem está dentro dessas fortalezas, ela tem essa característica. Personalidade cordata. Segunda personalidade, destrutiva. Isso não é Deus que te deu, querido. Desculpa, foram as feridas que você que foram geradas em você e você se identificou com esse estilo de vida de feridas. Você ficou preso dentro dessas jaulas, desses buracos, desses cativeiros espirituais e você precisa sair disso hoje. Diga comigo aí, ó, é hoje. Segunda personalidade destrutiva é a personalidade derrotista. Sabe aquela pessoa? Você vai falar, ó, cara, ó, vai por esse caminho aqui, ó. Deixa eu te dar uma direção aqui, ó. Faça isso assim, 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 assim. Aí a pessoa, o que vem na cabeça dela? Ah, vai dar certo não. Não, isso nunca vai dar certo para mim. Sempre quando eu tento fazer tal, as coisas ficam difíceis e eu já não vou, nem vou fazer. Ah, eu não sou boa nisso. Nada funciona para mim. Sabe aquela pessoa que só se sente como uma derrotada? Irmão, irmã,
Deixa eu falar uma coisa para você. Você só vai ficar boa fazendo. Eu lembro, um tempo atrás, eu comecei a trabalhar com vendas. Irmãos, eu sou da área de TI. O cara de TI, eu passava de 12 a 14 horas atrás de um computador. E se deixar, eu ainda fico. Porque faz parte do meu temperamento. Mais quieto, mais. Sabe? É uma área que eu não tinha domínio nela. No início, queridos, eu não sabia falar nada. Começava a querer vender, não vendia nada. Daí então, quem tá aqui também é a Kelly, a gente trabalhou junto, que não me deixa mentir aí. Sabe? E aí eu comecei a fazer. Fazia tudo errado, gaguejava tudo, não tinha informação dos produtos direito e começava a falar. Daí então, queridos, eu teve um líder, uma pessoa que me ajudou muito e ele me deu uma dica. Ele falava assim para mim: faça uma lista dos 1000 nãos. 1000 nãos? Como é isso? Pega um caderninho quadriculado e começa a marcar todas as vezes que você tiver um não, você pega e marca e comemora. Porque cada não que você receber, você está mais perto do sim. Irmãos, a palavra não para mim era uma tortura. E aí isso foi me dando uma confiança. Eu vou lá, não, beleza. Não, beleza. Não, beleza. Sim. Ué, mas peraí, sim? Beleza, também, né? E aí eu fui pegando confiança. E a cada 10 apresentações que eu fazia daquele produto, eu vendia uma. Depois, a cada 10 apresentações, eu vendia duas. Depois, mais para frente, eu vendia 3, 4, 5, até que quase todas as apresentações que eu ia fazer, saía alguma coisinha, nem que seja um produto mais, fosse um produto um pouco mais barato. Mas eu venci o medo me projetando naquela situação, entende? A questão de gravar vídeo aqui também, chegou um tempo que irmão, isso aqui para mim era impossível. Até que eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer 100 vídeos. Eu duvido que depois de fazer 100 vídeos eu não vou melhorar esse negócio. Ainda não sou bom, irmãos. Às vezes erro um monte de coisa aí, mas estou fazendo. Estou caminhando. A gente espera ficar pronto. Aí nós somos dominados pelo medo, pelo espírito do medo. E o medo é um espírito maligno. Se você deixar, ele toma conta de você. Ok? Então para de ser um derrotista. Pelo amor de Deus, melhora a qualidade dos seus pensamentos. Pega tudo que você pensa, que você fala sobre você aí. Você tem coragem de falar pro seu filho? Você tem coragem de falar para uma pessoa que você gosta? Poxa, meu irmão, sai dessa. Em nome de Jesus, é uma exortação em amor. Irmãos, porque o que é o medo, queridos? Muitas vezes, vocês sabiam que falar em público, as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer e de animais peçonhentos? Vocês já pararam para pensar nisso? Irmãos, se você vence esse medo de falar em público e o medo de falar em câmera, você vence qualquer coisa. Vem um nível de encorajamento do céu na sua vida, mas tudo começa com o primeiro, com o segundo, vai gaguejar, vai falar tudo errado. Ou não, talvez você tenha. Entende? Queridos, olha só. Quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui, até o apóstolo Éder, eu queria fazer com um número menor de pessoas, porque, não, só um número, depois quando melhorar, faz. Aí depois eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer para um monte de pessoas. Hoje nós estamos aí com quase 300, se não mais de 300 pessoas acompanhando no grupo.
Logicamente, nem todo mundo pode participar aqui ao vivo, mas depois vai assistir no gravado. Tá entendendo? E aí eu falei assim, cara, quem faz para um, faz para 1000. E comecei a fazer. E estamos aqui, para honra e glória do Senhor, abençoando sua vida. Espero que esteja abençoando, né? Você entende que eu estou abençoando? Amém, é isso mesmo. Exatamente. E acontece, amigo, irmãos, irmã Helena, exatamente. E às vezes a gente se identifica com essas palavras de derrota e começa a agir como uma pessoa dentro dessa influência. Deus não tem isso para nós. Amém? E a terceira característica é a característica competitiva. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso competir mais? Não, irmãos, não é isso. Mas, se a minha competição ela está em cima de humilhar alguém para que eu me sinta importante, tem algum problema aí. De vencer um debate teológico em vez de falar com graça e amor e alcançar aquela pessoa, eu prefiro vencer um debate teológico do que ganhar o coração dessa pessoa em amor e formar Cristo dentro dessa pessoa. Quem está entendendo? Então, às vezes a pessoa ela tem essa gana de vencer outras pessoas, de competir. Não, eu sou melhor, eu sou mais ungido, eu tenho mais unção, tenho mais comunhão com Deus, tenho mais dons, eu tenho mais visão. E você começa a fazer essa comparação. Não, queridos, você precisa comparar com aquilo que você foi ontem. Deixar o Senhor trabalhar e operar, mas não deixar com que essa característica competitiva, maligna, de querer passar por cima dos outros, de querer derrubar as pessoas para poder crescer, sabe? Que isso pode ser aplicado na igreja, entre os irmãos, dentro da sua casa. Mostrar que é o melhor, que é o bom, que é o santarrão. Não, irmãos. A competição, quando ela se torna uma motivação para crescimento, sem humilhar as pessoas, é positiva. Ok? Tudo isso, queridos, é para que a gente possa construir a nossa vida no prumo de Deus. Qual o papel do prumo? Alinhar as paredes e construir algo reto, algo conforme a ótica do Senhor. E seguir os caminhos do Senhor e colher as bênçãos de obedecer os valores, os princípios e ser curado em todas essas granhuras pela questão da orfandade. Ok, queridos? Então, nós terminamos aqui agora essa segunda etapa, esse segundo episódio do nosso desafio, Coração Blindado. Que Deus te abençoe, que Deus traga revelação, entendimento e lance fora todo medo no nome de Jesus. Deus é amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora, que está me vendo agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu quero declarar agora, no nome de Jesus, o Senhor não nos deu um espírito de medo para vivermos atemorizados. Romanos capítulo 8, versículo 15. Mas o Senhor agora nos dá a liberdade e o espírito de adoção, no qual nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho, Pai querido, Pai amado. Agora eu mergulho no amor do Senhor e lanço fora agora no nome de Jesus. Eu declaro agora, no nome de Jesus, pelo dedo de Deus e pelo Espírito de Deus, agora, no nome de Jesus, que todo espírito de medo, agora, seja amarrado, amordaçado, seja quebrado no nome de Jesus. E por 7 caminhos vai sair agora, no nome de Jesus, porque essa pessoa está rejeitando agora
esse espírito do medo. E declaramos agora, Mateus 18:18, tudo que é ligado no céu é ligado na terra. No nome de Jesus. Começa a declarar aí, eu me desconecto agora. Eu me desconecto agora do medo. Todas as roupas, todas as armaduras, todas as patentes, todas as fortalezas sejam quebradas. Eu saio agora da dimensão do medo e entro agora na dimensão do amor do Senhor, em Cristo Jesus, por meio do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridas? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família e a sua semana no nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.